Desculpa. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje eu não vou com muitas delongas não, no início do programa. Hoje eu trago mais uma vez, depois de muito tempo, e eu estou tentando trazê-lo, e hoje eu tive essa felicidade, Dr. Paulo César Trevisol Bittencourt, um neurologista, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, médico e, antes de tudo, uma pessoa que eu admiro muito, aprendi a admirar, porque é um médico com todas as letras maiúsculas. Ele é uma pessoa humana. Eu convivo com ele 2 vezes por semana, que a gente se encontra, almoça junto, é o dia que ele clinica onde eu fico também, e onde eu tenho oportunidade de ver os pacientes dele se acercarem com carinho e a forma que ele atende. Ele não tem pacientes, digamos assim, ele tem amigos. É impressionante como as pessoas gostam desse senhor, desse doutor aqui. Antes de mais nada, antes de a gente entrar no nosso assunto, boa noite, meu querido Dr. Paulo César Trevisol Bittencourt. Você está bom? Ô, Grego, as suas palavras me deixam emocionado, com sinceridade. Eu estou bem sim e quero lhe dizer que é uma honra muito grande estar aqui novamente para conversar contigo e com seus espectadores. Peço desculpa pelo intervalo longo. É verdade. É. Mas eu vou dar o melhor de mim para compensar essa ausência. Não tenha dúvida. A gente sabe, você é uma pessoa trabalha muito, e a gente sabe que o seu tempo é difícil. Além do que, você também não gosta dessa coisinha preta que está aqui na frente, né? Você já confessou isso muitas vezes. Bem, há muito tempo nós estamos, conforme já disse aqui no começo, buscando falar sobre o tema de hoje. E o tema de hoje, eu já vou dizer de antemão, é polêmico. É polêmico por quê? Porque nós vamos dar uma visão diferente, o meu convidado aqui, o Dr. Paulo, que vai dar essa visão, sobre o colesterol. Esse nome aqui, que ele já vai explicar o que é, que assusta tantas pessoas, que faz com que a gente se medique, que faz com que a gente se assuste, né? Porque a gente acredita em tudo aquilo que o nosso médico, as revistas, tudo nos fazem. E aí nós vamos ali, nos enchemos de remédio e a gente não sabe depois o resultado disso. Então, vamos começar direto. Doutor Paulo, o que é esse negócio de colesterol? Grego, tudo que você falou na introdução é corretíssimo. Assim como é verdade que esta palavra foi satanizada nas últimas décadas, e eu sinceramente não vejo a razão pela qual a sociedade encara com tanto receio uma substância que é normal no nosso corpo. Todos deveriam saber que o sistema nervoso e seus componentes, ele é formado por graxa, vamos falar assim, graxas. Graxas são o componente principal do sistema nervoso. Um dos componentes essenciais dessa estrutura nervosa chama-se colesterol. Além disso, colesterol é deveras importante na formação da vitamina D. Aliás, sem colesterol não existiria vitamina D, e sem vitamina D o cálcio não se fixaria nos ossos. Então, esta palavra foi interpretada de maneira errada por causa dos cuidados que nós tínhamos em relação à doença vascular obstrutiva. Nós identificamos alguns fatores que contribuem para o derrame, para o infarto do coração. Identificamos, por exemplo, que hipertensão arterial era um fator de risco para a doença vascular. E identificamos que diabetes mellitus era um fator de risco para a doença vascular. Identificamos que dislipidemias eram fator de risco para doença vascular. E dentre essas dislipidemias, o colesterol entrou. E aí surgiu o interesse, vamos dizer, sadio, de combater um dos supostos colaboradores da doença vascular obstrutiva. E há cerca de 20 anos, a humanidade, talvez mais um pouco que 20, a humanidade, enfim, descobriu um remédio maravilhoso. Sim, as tais das estatinas. Sim, e a primeira delas ganhou o nome de simvastatina. E seu uso
hoje em dia, no mundo inteiro, é massivo. Massivo mesmo, todo mundo toma. Massivo. Mas se fosse uma substância tão eficaz assim como diz a mídia, então nós deveríamos solicitar a Casan que adicionasse essa substância na água. E aí não precisava tomar nada. Todavia, essa substância que foi descoberta num afã honesto. Eu vou descobrir uma substância que limpe minhas artérias. A base era mais ou menos essa. E a simvastatina, a primeira estatina a ser descoberta, tinha essa proposta. Eu vou usar esse remédio, ele em tese vai retirar as placas de gordura da circulação arterial, eu vou rejuvenescer a circulação desta pessoa que está usando simvastatina. Deixa eu fazer uma parte. Pois não? O simvastatina, o doutor está dizendo que ela serviria para eliminar as placas das artérias. Em tese, isso aqui justifica o seu uso. Então, em São Paulo eu fiz um exame recente agora no Einstein, onde o médico de lá me disse que como é que se diz? Placa de gordura? Isso, essa placa, ela é irreversível. Ela não tem remoção, vamos dizer. Você só tem que tomar o cuidado, vamos dizer, para ela não se deslocar e fazer alguma coisa. Quer dizer, a simvastatina teria realmente essa capacidade de desfazer a placa dentro de uma artéria? Grego, isso é que é alardeado na teoria. Na prática, há estudos que questionam isso. Todavia, ninguém mais questiona, nenhum médico de bom senso questiona os efeitos colaterais das estatinas. Então, a simvastatina, a primeira delas, com o passar dos anos, foi sendo observado uma série de efeitos colaterais negativos. Tipo, vamos enumerá-los aqui para as pessoas se darem conta. Perturbação da memória é um sintoma, é uma queixa corriqueira no usuário de simvastatina. Confusão, aquele de esquecimento, aquela que as pessoas começam a esquecer muito. Que faz com que muitos pensem que se trata de doença de Alzheimer, quando na verdade é intoxicação pela estatina. Outro sintoma muito comum é dor muscular. Dores nas pernas. Dor. Então, veja só, um senhor, uma senhora de 70, 80 anos, em uso de uma droga desse tipo, que apresente esses efeitos colaterais, o que nós vemos no dia a dia é que os efeitos colaterais que eles apresentam são atribuídos à sua idade e não à substância que estão utilizando. Ok, isso. Então, o que acontece de verdade no dia a dia é que um efeito colateral da substância, ao invés de ser reconhecido como tal, passa a justificar o emprego de um outro fármaco, um outro remédio para combater o efeito colateral desta substância. Então, eu não teria absolutamente nada contra estatinas, se não fosse elas estarem relacionadas a uma incidência grande de sintomas neurológicos, que são atribuíveis à idade, ao invés de ser atribuído diretamente a elas. Mas ficam só sintomas ou esses sintomas podem se tornar alguma coisa mais séria, vamos dizer assim? Com toda certeza, se esta droga, causando uma redução drástica no colesterol, uma matéria-prima indispensável para o bom funcionamento do sistema nervoso, uma matéria-prima indispensável para a constituição óssea da gente. Estamos falando do colesterol. Porque é a partir dele que se forma a vitamina D, e é esta vitamina D que vai fixar o cálcio no osso. Então, se você continua a usar essa substância, com certeza os sintomas, os efeitos colaterais vão se agravando progressivamente. Não é raro ver a seguinte situação que para mim parece esdrúxula, que uma regra básica que todo médico tem que ter, primeiro, é não ofender, é não prejudicar a pessoa. É notar que esse efeito colateral, cada dia mais trivial, não é reconhecido em tempo hábil. Porque prescrever simvastatina ou um derivado dela para pessoas acima de 50 anos virou um dogma na nossa sociedade. Então, eu tenho certeza que alguns colegas me vendo falar dessa forma sobre estatinas vão considerar que eu estou blasfemando, que eu sou um herege. Sim. Não, eu tão somente estou fazendo um depoimento daquilo que eu vejo no meu dia a dia. Como você sabe, eu trabalho no front.
E médico com M maiúsculo, trabalha mais que cavalo cubano. Tem que chupar cana e assobiar o tempo todo. É isso. Então, nos diversos frontes em que vejo pessoas usando medicamentos, isso é uma constante no meu dia a dia. As pessoas são encaminhadas para mim, muitas vezes por suspeita de doença de Alzheimer, quando na verdade é esse medicamento que está produzindo o esquecimento da memória, motivo da consulta. Vem consultar a mim por dificuldades musculares, por dificuldade para andar, por dor muscular difusa. Esquecimento. E aí é muito curioso porque habitualmente essas que têm dores musculares, não que sejam exclusivas de mulheres, porque homens também a têm, mas quando são mulheres é aplicado nelas um diagnóstico por deveras tenebroso, fibromialgia, que não significa absolutamente nada para nós. E é-lhes prescrito droga antidepressiva. Então, se a estatina não tiver associada a nenhum efeito colateral, olha, continue o seu uso. Todavia, todo usuário de estatina devia perguntar se minha memória está funcionando de maneira boa como há algum tempo atrás, antes de eu iniciar o uso dela. Se a resposta, não, minha memória não está mais como era antes, por favor, suspeite, pode ser um efeito colateral da estatina. Se você está com dor muscular, e aquilo está atrapalhando a sua vida, e você é uma pessoa usuária de estatina, por favor, questione o médico. Diga, ei, doutor, será que essa dor muscular não é causada por essa substância? Para mim está muito claro que todo remédio é um veneno que exige sabedoria para dele se tirar algum proveito. Então, que adianta você tapar um buraco abrindo um outro ainda pior? Tá, agora entra uma questão aqui que é importante nós. Essa questão do nível, você falou que é uma coisa de 20 anos atrás que começaram a mexer nisso aqui, essa questão do nível do colesterol. A pessoa fica preocupada porque o cardiologista dela diz que se ela não tomar isso aqui, ela vai ter um entupimento das artérias, isso pode gerar um infarto do miocárdio ou alguma outra coisa, então assusta o paciente, no bom sentido, ele não está lá para prejudicar, ele está lá querendo te orientar. Então, e o paciente, claro, o homem estudou, é formado, está lá, e agora eu ouço o doutor Paulo e fico entre a cruz e a espada. Afinal, esse colesterol alto, até hoje eu estava falando com uma amiga, que eu falei, eu vou até comentar com o doutor Paulo, porque quando ela me contou, eu achei que ela me falou mentira, que ela disse que o exame dela, uns anos atrás, tinha dado 500 e pouco o colesterol total. E que depois, não sei porquê, de cargas d'água, ela conseguiu reduzir para 300 e pouco. Eu falei, é um absurdo. Essa questão, então... Qual o nível normal do colesterol que você está me perguntando? Exato. Então, o que é ruim, onde se descobriu esse parâmetro, o que é bom e mal? E vou dizer uma coisa pessoal. Um tempo atrás, que eu tomei estatina, eu pude constatar que realmente o colesterol baixou. Isso é líquido e certo, só que me chamou a atenção também que meu colesterol bom baixou também. Ele não deveria ter baixado, meu colesterol bom sempre foi bom. E o outro era alto, mas também ele baixou, então eu achei alguma coisa esquisita tem. Ele não devia ter baixado meu colesterol bom. Tem alguma coisa a ver também ou não? Vou tentar lhe responder por partes. Por partes, vamos lá. A primeira questão, que é imperiosa a fazer. Qual o nível normal de colesterol? Pasme com a minha resposta. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe qual o nível. Cada um é cada um, não seria uma coisa individual? Perfeito. Então, somente a indústria farmacêutica é que sabe qual é o nível normal do colesterol. Mas isso é uma tragicomédia. Então, a cada ano, a indústria farmacêutica vai dizendo, não, o nível do colesterol agora não é mais 240, é 200. No ano seguinte, ela diz, não é mais 200, agora o nível máximo tolerado é 180. E assim por diante. Então, o nível normal, isso é uma questão absolutamente individual. Todavia, naquelas pessoas que têm essa substância no nível muito elevado no sangue e que têm familiares consanguíneos, gente próxima, pai, mãe,
avó, que sofreram doença vascular precocemente na vida. Isso é bom. E tem níveis da substância elevados no sangue, aí seria uma situação que deveria ser considerado o uso destas substâncias redutoras de colesterol. Fora desse espectro, história familiar de infarto precoce com 30, 40 anos, ou derrame com 30, 40 anos, associados com um aumento muito importante dessa substância e que não respondem a uma dieta adequada, não respondem a uma orientação de prática física adequada, ok, vamos ponderar o uso dessa substância. Todos aqueles que escapam desse espectro não deveriam ser considerados para o uso inicial de estatina, e sim deveriam ser considerados para receberem educação apropriada. A boa parte da sociedade brasileira é egressa do campo, como eu, por exemplo. Da área rural. Então, não se pode tolerar, aceitar que hoje você está participando de uma sociedade urbana. O seu esforço físico qual é? Sentar numa cadeira e teclar. Isso. Você mal e mal fala com as pessoas. Televisão é controle remoto, você nem levanta mais para trocar botão. A sua fala é virtual. Então você vai acabar criando fungo na sua boca. Então o seu desgaste calórico é mínimo. Se você continuar comendo que nem o seu pai e o seu avô, que precisavam comer fonte calórica, precisavam comer caloria. Para repor energia, né? Para repor energia necessária para o trabalho duro que tinha no dia a dia. Era no campo, e era um trabalho pesado realmente. Não vai dar certo. Braçal. Então, se você comer churrasco todos os dias, não vai dar certo, porque você não vai gastar aquela energia do churrasco no teu dia a dia, que é essencialmente sedentário. Então, coma de acordo com aquilo que você faz. Você é um atleta, você tem direito a comer bastante. Você não é um atleta, você é um sujeito de vida sedentária. Coma que nem um sabiá, coma pouco e beba bastante água. Essa talvez seja a maneira mais inteligente de prevenir doença vascular. Não importa como a classificamos, se doença vascular cerebral ou cardíaca ou em qualquer parte do corpo. Hidrate-se de maneira generosa e coma menos. Você está comendo demais. Aqui está percebendo. E eu também estou comendo demais. E gastando energia de menos, isso é verdade. Ô Paulo, doutor Paulo, o colesterol, ele então, fora essa função, a vitamina D, que a vitamina D é muito importante na fixação do cálcio também, né? Como diz. Como é que então nós podemos, a pessoa que tem uma vida sedentária, aí ela provavelmente vai ter que fazer uso das estatinas, né? Enquanto ela não cria juízo, vamos dizer assim. Não, esses ela vai estar se prejudicando de toda forma. Ela não vai fazer esporte, mas vai tomar estatina e vai baixar o colesterol e vai ter problema de dores, de esquecimento, que pode dar problemas mais sérios com o uso contumaz, vamos dizer, das estatinas. Esses tempos vi um comentário crítico num jornal inglês de boa reputação, chamado British Medical Journal. Quer dizer assim, agora acabaram seus problemas. Você pode ali come um Big Mac, toma uma Coca-Cola e joga uma simvastatina de sobremesa. Está resolvido. Não, mas não é assim. Não é tão simplório assim a questão. Não existe tratamento que não cobre tributo. Como eu mencionei há pouco, não há santidade. Nem na indústria farmacêutica e tampouco na política. Não há santidade nessas áreas. Então, se você usa um remédio X, saiba que esse remédio pode expor o usuário a efeito colateral XYZ. A questão é, o efeito colateral é inferior a aquilo que de positivo o remédio está oferecendo? Se mantenha. O efeito colateral é superior ao benefício provocado pela substância? Não vale a pena usar a substância, não vale a pena usar o remédio. O ideal seria tentar outras táticas de enfrentamento do adversário. Então, existe colesterol elevado, de uma maneira absurdamente elevada. Idealmente, esta pessoa deveria ser candidata ao natural, a um programa de educação física. Ela que escolha qual o trabalho físico ideal à sua personalidade. Isso é uma coisa, como você sabe, individual. Se você gosta de quebrar pedra, vai quebrar pedra. Eu gosto de andar de bicicleta, vai andar de bicicleta. Você gosta de nadar, vai nadar.
Quer dizer que eu posso alterar um resultado de nível de colesterol simplesmente mudando o meu modo de ser. Perfeito. Sem uso de remédio de nenhum. nenhuma substância. Simplesmente passando por um processo de reeducação. Verdade, verdade. O que você falou é uma coisa que não há questionamento. Quer dizer, nós estamos aqui questionando o benefício do uso prolongado de estatina. Isso. Mas com relação a isso que acabamos de comentar, a nutrição adequada e a prática de algum esporte, alguma atividade física, seja ela qual for, mas que resulte em algo prazeroso para aquela pessoa, isso é a essência do tratamento. Então, quer Somente dizer... quando essa tática não funcionar, aí você deveria ponderar algum medicamento. Mas primeiro, não fazer o contrário, né? Primeiro testar a mudança de hábito, né? Para você fazer um exame e depois verificar isso. Convicto. Primeiro, mudança de hábitos. Mas o ser humano, ele é muito comodista, né? Ele acha que eu não vou aqui e toma as estatinas, segundo eu sei, porque eu gosto de pesquisar muito. Você tem que tomá-las de noite, né? Porque diz que o colesterol, como é que como é que é isso aí? A gordura animal atua de noite? Como é o colesterol é formado de noite? É verdade isso aí? Como é que é isso aí, doutor Paulo? Não, o colesterol já vem formado, né? Agora todos nós temos substâncias para degradá-lo. Aqueles que não têm essa substância que irá degradá-lo, ajustando a um nível normal para aquela pessoa, aqueles desenvolvem níveis exagerados dessa substância e talvez sejam essas pessoas que herdam tendência a ter hipercolesterolemia. Essas talvez sejam as pessoas candidatas ao uso dessas substâncias. Mas não, definitivamente não. O que você vê aí é um número fantástico de pessoas usando esses medicamentos como se eles fossem inocentes, e eles não são. Como neurologista, eu lhe digo isso. Eu vejo os efeitos colaterais das estatinas. Os outros colegas também deveriam observar isso se fizessem perguntas básicas. Como está a sua memória? Como é que está a sua força física? A senhora tem dor muscular? Tem dor na coxa? Nas articulações, dor né? no braço? Você está falando com a mesma fluência que você falava antes de eu lhe dar um medicamento? Se ele diz, não, eu estou falando com a mesma fluência, não me afetou em nada, você está se beneficiando então da substância, continue. Todavia, se houver o seguinte relato, doutor, a minha capacidade intelectual, a minha memória está indo para o lixo. Esses sintomas começam com quanto tempo de uso das estatinas? Isso é muito importante. Claro que cada um é cada um, né? Cada pessoa vai somatizar de uma forma. Mas esse tipo de sintomas que o senhor está falando aqui, dores musculares, perda de memória, isso se dá com que frequência do uso das estatinas? Isso depende de uma sensibilidade individual, Grego. Sim, mas deve ter uma média, vamos dizer. Não, a média que serve para o João não se aplica a Maria e vice-versa. Quer dizer, eu posso tomar 2 dias e já começar a ter sintomas, digamos Mas assim. é difícil encontrar um usuário dessa substância que, por exemplo, 3 meses, porque ela habitualmente é recomendada para um uso 6 prolongado meses. ou 6 até meses o resto no da mínimo. vida, 6 como meses se vê no em mínimo. alguns casos, entendeu? É. Então é difícil encontrar um usuário desse tipo de substância que não apresente ao longo do seu uso algum desses sintomas neurológicos que lhe descrevi. Mas o senhor falou uma coisa muito importante e é realmente assim, as pessoas vão se identificar por isso, principalmente na minha faixa etária, né? A gente perde essa noção ou então não se dá conta disso porque a gente acha que as dores nas articulações musculares são em decorrência da nossa idade. Porque a gente já velho? É claro. Aí não tá minha cabeça. Eu estava conversando com o doutor aqui, a gente almoça junto, como eu disse. Falou, pô, doutor, eu tenho me esquecido de algumas coisas, tal. Não, eu falo, sua cabeça, o doutor me disse, sua cabeça é uma máquina. Ela tem que dar umas falhas nisso aqui. Então, é em função dessas coisas que a gente acaba não acreditando que seja um efeito colateral de remédios, né? Claro, porque há uma crença generalizada na população que remédio, por definição, é uma coisa boa. Que ele é incapaz de fazer algo de mal para a saúde. Se alguém lê a bula, não toma remédio nenhum, né? Nenhum. Mas eu vou repetir um conceito. Remédio, qualquer remédio, não importa fitoterápico, não importa se seja industrial, todo remédio é um veneno, que exige sabedoria para dele se tirar proveito. Não havendo essa sabedoria, nós vamos fazer muito mais mal do que bem. Isso está muito claro para mim.
A vida me mostrou isso com uma clareza de água mineral, da boa qualidade, né? Mas na sua profissão, neurologista, o senhor tem encontrado dentro das suas... patologia poderia usar? Não, né? Patologia não é termo de... Patologia é uma palavra da tua língua materna, patologia, patos dentro das pessoas, dos sintomas que as pessoas vão se cuidar com o neurologista, o senhor percebe que tem algumas que têm problemas em decorrência do uso das estatinas? Desgraçadamente, eu observo isso, e observo com uma frequência que me assusta. Porque se eu estou vendo isso com uma facilidade tão grande, porque meus colegas não estão vendo isso também. Então, a impressão que me dá é que, através do marketing bem sucedido, essas drogas foram introduzidas como uma espécie de dogma. Você tem 40, 50 anos, você quer viver que nem Matusalém, 500 anos, 700 anos, faz parte, então, do arsenal da moderna medicina, prescrever uma estatina para o senhor, para a senhora, para o senhor obter uma vida mais longa, para eu limpar suas artérias. Em tese, esse é um argumento razoável, mas na prática, o que se vê é que o efeito é questionável, no sentido de limpeza das artérias, e além do efeito benéfico ser questionável, o benefício fica sob suspeição diante dos efeitos colaterais frequentes que essas substâncias apresentam. Vamos falar de alguns efeitos colaterais? Fora, vamos esquecer aqui que... Vamos esquecer não, já frisamos as dores musculares, que isso é sintomático. E o assintomático, aí vamos dizer, o efeito colateral de verdade, assim, o que a estatina provoca no corpo humano? Não, em pessoas... Quando há uma sensibilidade muito grande a esse tipo de droga, se faz miopatia, quer dizer, o músculo entra em necrose. Opa, isso é sério. Mas o mais interessante é que boa parte das pessoas... Mesmo que você o exercite tudo? Sim, o exercício... A miopatia acontece? Mas com miopatia, com músculo inflamado, o exercício vai ser impossível. Tá. Impossível, okay. Devido à dor e à fraqueza muscular exagerada. Mas boa parte do usuário de estatina, ele não tem miopatia franca, ele tem miopatia sutil. Manifesta na forma de dor e sensibilidade muscular exagerada, que faz com que ele tenha dificuldade de locomoção a pé. Isso é frequente no usuário de estatina. Ele começa a ter mais dificuldade, ele se cansa mais... Dói. E aí acontece um fenômeno que você comentou há pouco. Poxa, mas eu tenho 70 e poucos anos, como é que eu não vou ter alguma dificuldade para andar? Mas, por favor, hoje a sociedade moderna nos mostra na rua a todo momento, ou na vida no campo, em cidades do interior, você vê pessoas com 70, 80, 90 anos absolutamente íntegras. Fazendo academia, caminhando. E qual é a razão, então, de eu prescrever uma estatina para um senhor ou uma senhora de 80 anos? Que direito eu tenho de influenciar na dieta de uma pessoa que tem 80 anos? Ela já deveria ter um salvo-conduto para beber e comer o que bem entender. Porque se chegou a 80 anos, indica que a sua dieta foi muito boa. Então, quem somos nós, doutores, ditos científicos, para dizer, a senhora não pode comer isso aqui, porque tem muito colesterol. Mas ela está comendo queijo desde a mais tenra infância. Quem sou eu para proibir isso? Esse outro aqui é pescador, come camarão desde que tinha 5 anos de idade, e agora está com 81. Quem sou eu para dizer, você não pode mais comer camarão? Mas camarão faz parte da dieta dele desde o nascimento. Porque camarão é rico em colesterol. Não, essas situações me parecem bem aberrantes. E eu lhe digo, definitivamente, eu discordo delas. E vou repetir, para que não paire dúvida sobre isso, se uma pessoa consegue atingir 80 anos de idade, ela deveria ter um salvo-conduto. Salvo-conduto, por favor, doutor, não me prescreva tanto remédio assim. Não me diga tanto não, diga mais sim e menos não. Não me elimine as coisas que me dão prazer de comer, de beber. Se eu cheguei até essa idade, provavelmente eu não comi nada de tão ruim assim como o senhor sugere. Eu não bebi nada de tão ruim como o senhor está sugerindo. Então deixa que essa pessoa prolongue a sua existência gratificante, cultivando os mesmos hábitos que tinha desde a infância. E não interceda nisso com drogas mutilantes como estatinas. Não é correto isso.
É, que hoje nós temos primeiro que nós temos o problema de que as pessoas, elas não buscam especialistas, né? Não buscam especialistas. Quer dizer, na minha faixa etária, eu deveria, por exemplo, procurar geriatra para fazer um acompanhamento de anti-envelhecimento, sei lá. O homem estudou, ele fez faculdade para isso, para orientar pessoas que estão ficando senior. Isso aí é uma coisa que vai acontecer. Então, isso seria importante. E o médico, os médicos, na minha concepção, né, eles deveriam estar lá para ajudar verdadeiramente as pessoas. Ajudar verdadeiramente as pessoas e não enchê-las de remédio e trabalhar a favor da indústria farmacêutica. Essa é uma concepção hipocrática. Hipocrática. Exato. De Hipócrates. Provavelmente devia ser a mesma concepção de Esculápio, também, lá da sua terra. Segundo a mitologia grega, o pai da medicina. Você recorda que o Esculápio tinha 2 filhas? Sim, eu não lembro o nome dela só. O Esculápio teve 2 filhas. Uma chamava Ígia. Ou, se alguém quiser... Igia, saúde? Ígia. Saúde. Não, é aquela que fazia prevenção. Sim, é prevenção. E a Panacea, que cuidava tudo o que via. Então, nesse aspecto, muito mais interessante do que prescrever, seria recomendar. A palavra seria o mais importante medicamento, no sentido assim, olha, talvez o senhor está excedendo no consumo deste alimento, que tal o senhor consumir aquele? Você substituir por esse, na cultura açoriana é comum. As pessoas, eu sou de cultura açoriana, é comum as pessoas dizerem, eu não gosto de comer verdura. Mas vai ter que comer. Se você quiser uma vida longa, agradável, gratificante, você vai ter que comer fruta e verduras e legumes. E, se possível, sem agrotóxicos. Também. Ou, impossível uma maçã sem agrotóxico hoje em dia. Então, o que você tem que fazer? Ignorar aquele ditado popular, muito verdadeiro do passado, que a vitamina da fruta estava na casca. Isso. Mas hoje em dia, gente, com tanto agrotóxico, por favor, dispense a casca. E acredite num ditado inglês que eu gosto de citar para as pessoas que eu atendo que têm alguma idade. Né? Na Inglaterra é comum, até os médicos comentam isso. Quem consome uma maçã todos os dias, mantém o médico longe dele. Então, an apple a day keeps the doctor away. Então, diga a esse povo, olha, por favor, coma fruta. Não quer maçã? Use a brasileiríssima. Banana, que dá em tudo quanto é canto, e por isso é tão desprestigiada. Mas é uma fruta de alto valor nutritivo. A par disso, Grego, muito mais interessante, seria salientar à população que, veja só, você já viu algum bebê com rugas? Eu não. Você não viu e nunca verá um recém-nascido com rugas. Porque quando a gente nasce cheio de água. Cheio. A gente é um balãozinho cheio de água. À medida que a gente entra nesse processo de envelhecimento, vai tomando menos água. A água vai desaparecendo do seu corpo e você vai ficando desidratado. Resseca a pele toda, ficando toda. E essa desidratação vai se manifestar na tua circulação como um risco para o desenvolvimento da doença vascular. Então, a gente tem que convencer uma pessoa de mais idade da necessidade de tomar água. Se não quer tomar água pura, que eu acho às vezes meio insonso isso, que tal misturar essa água com alguma das inúmeras frutas que esse Brasil grandioso produz? E fazer um cardápio variado. Toma água hoje com cupuaçu, amanhã vai com maçã, outro dia vai com banana e vice-versa, e vai tocando a vida. Não precisa tomar água pura, então, mas tome água. E, se possível, água com pH acima de 8. Opa, onde é que se consegue isso? Água básica, porque a gente, com o passar dos anos, a gente vai ficando ácido. Não somente na mente da gente. Isso é importante, água com pH acima de 8. A célula vai ficando ácida. Uma maneira de você reduzir a acidez celular e prolongar a sua existência é tomar água com pH elevado. Nunca ouvi falar disso, olha então, que importante eu ter ouvido isso aqui. Onde que eu vou achar água com pH alto? Em todos os locais. Água mineral tem pH alto? É por lei.
Quando eles têm que apresentar no rótulo a propriedade físico-química da água que estão vendendo. pH acima de 8, hein? Olha só, Então, nunca eu tinha ouvido falar mas disso. diria até assim, eu vou até retificar. Olha, água com pH acima de 7 Sim. é benéfica já. Poxa Se vida. for acima de 8, melhor ainda. Tá. Nossa Senhora. Tá, já vou fazer a pergunta do Gilberto já. Vamos entrar no outro assunto, que você gosta. Você gosta porque eu sei o seu ponto de vista. Os seus colegas médicos, com certeza, estudam tanto quanto você. Porque o médico que não se atualiza, ele para no tempo. Eu tenho visto, às vezes eu lhe mando, às vezes você me manda, coisas do assunto que nós estamos falando hoje, que o colesterol, esses estudos do colesterol, já estão no meio médico há muito tempo, mostrando que não é bem assim como está sendo falado. E eu não vejo, salvo um aqui e outro ali, eu não vejo os médicos, a classe médica abraçar essa questão. Ou então se dignar a defender isso aí. O porquê isso aí? É medo, é conivência, é um assunto sério, eu sei, mas qual é o seu ponto de vista? Por que existe tamanha resistência de se mudar um conceito médico, digamos assim? A economia exerce uma grande influência sobre o nosso comportamento. Desgraçadamente, isso é um fato. E eu lamento isso, porque economia e medicina são ciências que não se casam. E você devia mantê-las à parte. Então, hoje em dia você vai num congresso médico e eles chamam um determinado evento de workshop. Na verdade, eu digo a eles, isso aí não é workshop, isso é workshopping, onde se vendem, se compram consciências, onde se criam o que se chama em inglês de guidelines para o uso da substância X ou Y. A indústria farmacêutica é extremamente ágil e hábil no sentido de fazer com que seus interesses sejam preservados. E como fazer isso? A propaganda, como alguém já disse há muitos anos, é a alma do negócio. Sim. E se eu contrato alguns bons médicos para fazerem a propaganda de uma substância, com certeza os colegas que não têm acesso à informação verdadeiramente científica vão ser induzidos à prescrição destas drogas miraculosas. Na boa fé, digamos assim. Sim, de novas hóstias farmacêuticas, são ludibriados na sua boa fé e passam a prescrever, porque o seu colega da universidade famosa de tal lugar veio aqui e falou durante uma palestra. Se o Dr. Paulo falou, quem é que sou eu para questionar? É fantástica. Aí é isso, mais ou menos isso. Mas esse é o esquema ardiloso deles. Eu contrato o professor grego da Universidade de Atenas. E lhe pergunto, professor grego, qual o seu preço para ir dar umas palestras mundo afora? O meu preço é X. E você sabe que, infelizmente, a palavra sociedade está sendo posta de lado e nós estamos mencionando a palavra mercado ao invés de sociedade. Então, dias atrás tive uma discussão com um colega meu na Universidade Federal de Santa Catarina por causa dessa palavra, porque ele mencionou que precisamos formar profissionais para o mercado. Ele disse, não. Nós precisamos formar profissionais para a sociedade. Para a sociedade, isso, é diferente. Não importa qual onde ele vai trabalhar, mas precisamos formar profissionais que tenham interesse na sociedade, em serem médicos, de fato, na sociedade onde estiverem inseridos. Úteis. Não mercadores. A indústria farmacêutica faz mercado, mas nós não deveríamos entrar no jogo dela e devíamos tentar discernir o que realmente é científico, o que é balela propagandeada pela indústria farmacêutica. Vocês não têm, os seus espectadores não têm a real dimensão desse problema. Vocês não sabem como isso está enraizado entre nós. Isso é uma serpente, uma hidra. Isso está em todo o espaço. Alguns médicos, sem a mínima vergonha na cara, até se orgulham de ter recebido passagem ou pagamento para congresso, quando deviam, na verdade, se envergonhar. Deviam dizer não à indústria farmacêutica, não, obrigado, eu tenho dinheiro aqui para pagar o meu almoço, eu tenho dinheiro aqui para pagar a minha viagem, eu tenho dinheiro para pagar o meu hotel, eu não preciso do seu auxílio.
Se ele não faz isso, ele não vai ter independência crítica. E se ele não tem independência crítica, ele fará muito mal à sociedade. Porque ele vai estar atuando como um mercador, não como um médico, de fato. O assunto é sério, né? É seríssimo, seríssimo. Porque você sabe já quantas faculdades de medicina que temos? Aqui em nosso estado de Santa Catarina? Não sei. Já superou de há muito o número de 10. Você acha que o nosso estado comportaria tantas escolas médicas? Não, de modo algum. Há controle de qualidade sobre essas escolas? Algumas você vê que tem algum certo padrão, que conseguem controlar e manter um nível apropriado para a formação de médicos. Mas, gente, boa parte dessas escolas que estão sendo criadas mundo Brasil afora, atendem exclusivamente a interesses de mercado, não da sociedade. Vocês devem inferir, então, que tipo de profissional vai ser gerado a partir dessa ideologia. Eu estou criando aqui uma escola para atender a necessidade do mercado. Sairão dessa escola verdadeiros profissionais médicos. Olha, sinceramente, desculpe a franqueza, aquele médico que sair dali com M maiúsculo, aquele será a exceção à regra geral, cuja regra diz que não há regra sem exceção. Isso que nós estamos conversando aqui, não estamos fugindo em absoluto do tema de hoje. Porque quando nós abordamos aqui o colesterol, as estatinas, nós temos que mostrar realmente o que o Dr. Paulo está falando aqui, eu estou conduzindo para isso mesmo. A gente tem que ver, tem que olhar a questão no macro da coisa. Não simplesmente na questão isso aqui, a estatina não pode, tudo. O que vem por trás disso tudo? Por que muitas vezes nós somos induzidos aqui, principalmente nessa coisa que nós estamos vendo aqui do nosso lado aqui, né? E vocês estão nos vendo em casa, a mídia, essas mensagens subliminares, que hoje a gente vai, mesmo com toda essa restrição que existe hoje, que eu achei boa, eu briguei muito, eu fiquei muito chateado assim, porque eu costumava me automedicar com alguns antibióticos, né? Eu sabia, hoje já não posso fazer mais isso, eu tenho que passar por um médico. Mas ainda existe muita liberdade de eu chegar na farmácia e comprar o que eu bem entender. Então isso é importante a gente frisar e conversar hoje. E por que o povo faz isso? Eu estou falando por mim, né, como um cidadão. Por que a gente faz isso? Primeiro, pelo alto custo de uma consulta médica. Que a gente não entende também que a pessoa que está lá, ela estudou muito e gastou muito. Hoje não se gasta menos de R$4.000 por mês, né? De uma faculdade particular de medicina, né? Então, sabe que o custo é muito alto, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, bom dinheiro. É muito caro. Mas veja só, mas a indústria farmacêutica, quando vende seus novos produtos, você menciona, às vezes, como é difícil pagar uma consulta médica, né? Eu concordo em parte com você, mas por outro lado, você tem que levar em conta que atualmente... Eu estou falando questão de mentalidade. Porque aquela consulta médica que custa X, ele não quer pagar, mas gasta o equivalente em baboseira. Em remédios. Isso aí. A maior fonte de lucro da atualidade, desde há muitos anos, não é mais a indústria bélica, é a indústria farmacêutica. Ela está com um grande trunfo na mão, ela tem dinheiro. E como dizia uma senhora que eu atendi de origem açoriana, de quase 100 anos, me dizendo um ditado açoriano das antigas, né? Quem dinheiro tiver, fará o que quiser. Não tenha dúvida, compra tudo, saúde, tudo. Deixa eu fazer, antes que eu esqueça aqui, cadê? O uso de clopidogrel, é isso? É bom para o coração? O Gilberto aqui do Campeche pergunta. Você está de óculos aqui? Não. Será que é isso mesmo? É sim, é assim. É esse o termo mesmo? Clopidogrel, Gilberto, é uma droga que se usa como antiagregante plaquetário. Todavia, existe uma outra, que mais antiga que essa e bem mais barata, chamada aspirina, também conhecida por AAS, que tem atividade similar. Todavia, atualmente, há quem diga que a associação de clopidogrel com aspirina seja mais proveitosa do que o uso isolado dessas substâncias.
com sinceridade, eu acho que se o seu estômago aceita a aspirina, se não sofre nenhum tipo de sintoma, eu acho que a aspirina daria conta do recado, porque você deve estar usando o clopidogrel com o intuito de prevenir, como se diz popularmente, para afinar o sangue. Se afinaria o sangue com doses baixas de aspirina diariamente também, e seria bem mais em conta para você. É isso, está resolvido aqui. Essa questão, Paulo, colesterol, estatinas associado com ácido acetil salicílico, qual é essa relação? E o colesterol nós já resolvemos, você falou que basta mudar a atividade física, mudar hábito, alimentação, ótimo, você corrige o colesterol. E a questão da substituição, a necessidade de se ingerir uma pequena quantidade de ácido acetil salicílico diariamente também. O que é isso? É uma questão correta, como você acabou de dizer, ou é uma questão que nos induziram também alguma... Não, essa é uma não crença, há uma fé mundial baseada em estudos sérios. Sim. Que o uso de pequenas doses diárias de aspirina naquele indivíduo cujo estômago suporta a aspirina, sim, seria benéfico na melhoria da circulação sanguínea dele. Por causa dessa atividade da aspirina, ser antiagregante plaquetário. Toda substância, então, que não permite a agregação de plaqueta, dá mais fluidez ao sangue, dificultando a formação de derrame aqui ou de infarto aqui. Mas muito claro para mim, Grego, que essa substância funcionaria melhor se essa pessoa tivesse hidratada. Hidratada significa tomar bons goles de água todo dia. Porque se você não tomar água, seu coração vai ficar espesso, vai ficar com maior dificuldade de circular. E aí você vai estar exposto ao risco de doença vascular obstrutiva. Então, por favor, recorde isso, tome água no começo do dia e acabe o dia tomando uma pequena quantidade de água. Talvez essa recomendação seja mais eficaz para a prevenção de derrame. Todo mundo fala isso. Outra. Isso, a questão da água realmente é... Não fique um obsessivo tomando 5 litros de água todo dia, porque isso é uma aberração. Exceto se você estiver num deserto ou num calor de 40, 50 aí graus. Você está repondo o que você está perdendo. Repondo o que está perdendo. Mas, por favor, o que eu noto na maioria das pessoas é uma ingestão deficiente de água. Então, tome água, de preferência alcalina, porque essa irá lhe ajudar mais do que uma água ácida. Agora, também, para mim, é novidade, claro, para mim, água tem que ter pH acima de 7, dê uma olhada nisso. Dá para você repetir a questão da água para o coração? Isso aí achei interessante, nunca tinha ouvido falar também. A água é importante para todo o corpo. A água é fundamental para a célula, que é a unidade funcional do corpo, para ela funcionar. À medida que os anos vão passando, há uma tendência para a acumulação de radicais livres dentro da célula, há uma tendência para ela adquirir um pH ácido, que vai contribuir para a sua morte. Se você alimenta ela com água, com pH alto, pH alcalino, você está oferecendo a ela uma nutrição de boa qualidade. Então, água, sim, em boa quantidade e com pH alcalino, não ácido. Achei que interessante. pH acima de 8? Acima de 7. Acima de 7, tá. A água, ela pode... Mas é evidente, olha só, se eu estou andando no Marrocos, no deserto, sim, entre xixi de camelo e água Perrier, famosíssima, mas que tem um pH baixo, e por isso eu não sei como ela é tão famosa. Você vai tomar um pH baixo. Aí vamos tomar Perrier. Claro, mas o que eu ia te dizer, mas você é água ou é qualquer líquido? Por exemplo, tem gente que não aguenta tomar água, não tem gosto de nada, como você disse. Mas se eu tomar suco de limão, 1 litro de suco de limão, esse líquido é equivalente ou a água tem que ser água mesmo? O exemplo que você falou, você foi bem sucedido, porque alguém pode dizer assim, se o negócio é líquido, então eu vou tomar um engradado de cerveja todos os dias. Mas o álcool, infelizmente, ele produz desidratação. Logo, tomar 3 litros de cerveja por dia... péssimo hábito de matar a sede com cerveja, por exemplo. Sim. Não estou dizendo que cerveja é ruim, absoluto. Claro, nada, mas não use-a como substituto da água. Não vai dar certo. Eu quero esses 10 minutos que nós temos ainda aqui, toda essa conversa que a gente vem sempre aqui é sempre boa. Vamos usar esses 10 minutos para você dar para o nosso telespectador, e para mim também, claro,
toda essa experiência que você tem de professor, de tudo isso aqui que eu enalteci no começo do programa, e como médico de verdade que eu estou falando, o que você, no mundo hoje que nós estamos globalizado, sofrendo a influência do meio, da globalização, da mídia, de toda essa loucura, essas coisas ruins que nos passam pela televisão, como ficar isento a isso tudo e como seguir uma prescrição para que a gente possa, não existe quem não queira melhorar o seu estado de ser, a sua saúde, a sua disposição, perder a barriguinha, ter uma pele mais jovial. Qual seria, você é neurologista, mas você é médico, você se forma em clínico geral primeiro para depois se especializar em alguma coisa. Sim. Então você como médico, que orientação você diria, que sempre é tempo para tudo, né? De se mudar hábitos, qual seria uma orientação que você passaria para o nosso telespectador? Para buscar melhoria de qualidade de vida. Primeiro me deixa fazer um comentário para relaxar um pouquinho. Claro. A atmosfera, senão a gente fica falando só sobre doença e coisas desagradáveis. Olha, mas veja, como fugir do controle da mídia? Como fugir? Só se eu vou arrumar um esconderijo no meio rural, fazer uma plantação de mandioca e ficar comendo jundiá com mandioca. Porque, do contrário, você está sob vigilância, controle da mídia. Sim. O tempo todo. Agora, dá para viver numa urbe sem ter acesso ao monstro chamado internet? Impossível. 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 Isso não quer dizer que você deva oferecer a sua identidade a toda a rede social que se apresenta para ti. Ei, venha para cá. Venha se facebookizar, ou venha se fazer isso ou aquilo. Acho que discrição é uma boa conduta. Como ele disse, é impossível a vida moderna sem essa ferramenta internet. Ali estão boas e más coisas. Cabe à pessoa devidamente orientada buscar a informação sadia e saber distinguir a mentira da verdade. Talvez seja difícil no princípio, mas na medida que ele for sendo educado, e isso é uma coisa que me preocupa como ensinador na universidade, ensiná-los a identificar. Esse é um artigo digno de crédito, esse aqui é lixo, pseudocientífico, não dê atenção a ele. O discernimento, né? Esse discernimento que é importante. Ter esse discernimento para identificar o que é passível de, ok, isso aqui é válido, eu vou seguir essa orientação. Isso aqui não, isso aqui é financiamento da indústria farmacêutica, é propaganda descarada. E você pergunta uma coisa, né, sobre como fazer assim, se eu já digo que o ambiente nosso está contaminado, como fazer? Aí isso me faz lembrar uma frase de Galileu quando foi julgado pela Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Ele disse uma frase interessantíssima perto do seu final. Disse assim, aquele que nada sabe, não passa de um tolo, nada mais que isso. Mas aquele que sabe a verdade e mente, deliberadamente mente, este é um criminoso. E devia ser passível de punição. Frase atualíssima, né? Atualíssima. Isso serve para qualquer profissão? Isso transcende a minha. Quando eu digo assim para os alunos que, olha, honestidade não é virtude, não. Honestidade é uma qualificação básica para o exercício digno de qualquer profissão, não importa qual. Mas quando você vê que a sociedade está colocando honestidade como uma virtude, algo de podre existe no reino da Dinamarca. Porque esta qualificação devia ser uma coisa básica da infância da sua casa. Você trouxe da sua casa noções claras do que é certo e o que é errado. E como médico, eu aprendi desde a tenra infância, você não deve faltar com a palavra, você não deve desonrar a palavra, você deve ser íntegro, honesto. Ético. Nem falo ético, que é uma palavra por demais avacalhada nos dias atuais. Mas ela é importante. Mas seja íntegro, decente. Erro, claro que teremos. Nós lidamos com margem de erro grande.
Mas quando você erra tentando o acerto, tentando ajudar o próximo, você não é digno de nenhum tipo de punição. Ao contrário, vamos bater palma para você. Mas quando o seu erro é deliberado, eu estou ludibriando a boa-fé de um coitado que está acreditando na minha profissão, não, aí você merece uma punição. Você merece ser execrado pelos seus pares. Pelo menos aqueles que ainda se mantêm dignos e fiéis ao ideal da medicina. Bom, puxa vida, né? Paulo, temos ainda um tempinho. Ética, você não quis falar nessa palavra, né? Ética é um grupo de regras que aquelas pessoas que vivem numa sociedade, elas devem obedecer para tornar a convivência suportável, tolerável. Mas você vê, de todas as palavras que estão avacalhadas aí pela sociedade moderna, e eu até acho que o Brasil, isso não é um problema exclusivo do nosso país, é um problema que transcende o Brasil. Você vê campanhas políticas em diversos países, inclusive nesses considerados altamente desenvolvidos, e você vê a mesma patifaria que você vê aqui, no nosso, que é um país considerado em desenvolvimento. Então se ataca a ética por todos os lados, sugerindo que o padrão educacional desta gente está indo para o beleléu, e não estão recebendo lá na casa, e nem no ensino primário, noções elementares do que é correto e do que não é. Ali começa a mutilação da ética pelo indivíduo que, uma vez adulto, vai praticar toda sorte de erros, porque ele não tem a mínima noção do que é isso que você falou, ética. Por isso que você teve, eu tive. As pessoas eu tive da minha educação geração moral e cívica. Tiveram isso claro. O que é ser ético? Mas alguém pode dizer, devido à minha visão crítica sobre condutas, sobre a indústria farmacêutica, alguém pode insinuar, mas eu não estou sendo ético, mas eu lhe digo a você que está pensando isso, que ética, na minha maneira de ver, sempre foi devotada à profissão e nunca a notórios farsantes desta minha nobre profissão. Então eu não devo devotar ética à indústria farmacêutica quando eu vejo que ela está tentando me ludibriar, me comprar. Não tem. A ética é dizer não, obrigado. Você aceita a passagem? Não, obrigado. Você quer um convite para um workshop? Não, obrigado. Eu não preciso disso. Claro que a universidade não me paga tão bem assim, mas me dá condições de buscar informações realmente sérias para me tornar independente como pessoa, como pensador. Então, me dói aquele que se vende, me dói, porque ele não tem nenhuma justificativa para fazê-lo. O salário não é lá essas coisas, eu bem sei disso, mas a dignidade da profissão está acima de tudo isso. Isso é verdadeiro, mas é difícil de assumir. Paulo, 2 minutinhos. A medicina do futuro, o ser humano do futuro. Como você vê o ser humano de amanhã? Mas que pergunta difícil, Grego. Eu sei que é difícil. Em fim do programa você Porque eu sei que você é capaz de responder em 2 minutos. Que implica em uma discussão filosófica sem fim, numa madrugada inteira. Mas sabe o que eu acredito? Já que você me coloca o desafio, eu acho que a gente é como um caminhão que está indo ladeira abaixo. Em breve, esse caminhão vai atingir o fundo do poço. Puf! E aí, teremos que redescobrir valores de outrora, para recriarmos a sociedade. Você acha que nós estamos caminhando para isso? Acho que sim. Nós estamos caminhando em direção a um caos completo. Quando atingirmos o caos completo e que a convivência humana vai se tornar impossível, a necessidade de valores das sociedades antigas, consideradas por alguns ignorantes como primitivas, serão resgatados para a vida se tornar uma coisa gratificante para todos os envolvidos. Puxa, fico feliz em você achar que nós chegaremos nesse ponto aqui, porque realmente tudo que a gente vive hoje faz com que a gente acredite que nada disso possa ser possível, né? Estamos indo para um fundo, vamos dizer, em caráter irreversível. E nós estamos perdendo todos esses bons valores do passado. E muita gente me chama de saudosista,
essas coisas, mas não, existia ética, existia moral antigamente, existia uma série de coisas que hoje nós estamos perdendo. E fico feliz que você tenha essa visão de que nós vamos chegar num estado que nós vamos ter que buscar isso aí. Mas será que nós vamos ainda conseguir nos lembrar disso? Haverá relatos escritos, haverá bibliotecas que não foram tocadas, vão ter que ser revistas essas bibliotecas, para ver como as sociedades antigas se comportavam. Vai haver necessidade de visitar sociedades consideradas primitivas atualmente, para ver como elas funcionavam. Senão a vida vai ficar impossível. A minha ideia sobre isso pode parecer realista, mas sempre eu vou ser otimista em relação ao amanhã. Temos que ser, né? Senão não justifica da gente estar aqui. Como bem dizia um pensador oriental que eu aprecio, absolutamente nada é eterno nessa vida. Nem felicidade, nem tampouco desgraceira. Depois da tormenta vai vir a luz bonita do sol novamente. Tá vendo? É isso aí. Doutor Paulo, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua sapiência de transmitir isso para a gente. E em breve ele vai estar de volta com outro tema que nós já falamos aqui nos bastidores, mas depois nós passamos para vocês. Então, doutor Paulo, muito obrigado. Espero tê-lo aqui mais vezes. E para vocês eu deixo um fraterno abraço e um feliz sempre.